Boa noite a todos. Pergunte para a pessoa do seu lado. Você está de bom humor hoje? Aí pergunte, faça a segunda pergunta. Essa foi a primeira. A segunda. Então, por que essa cara tão linda? Assim, por que essa cara tão linda que você está? Por que essa cara tão linda que você está? Por que essa cara tão linda? Você está de bom humor? Por quê? Porque tem gente que já viu, vai para o lugar, vai assistir um filme de comédia. Come a pipoca, pelo menos, né? Faz alguma coisa, você não quer rir. Já conheceu alguém assim, ou sou eu que conheci? Que está com o cara emburrado o tempo inteiro, você tem até medo. A pessoa está emburrada, fica chateada o tempo inteiro, senta num lugar. Você está com dor de barriga? Está com coceira no pé? Você está com alguma coisa? Porque senta. Na verdade, não, sou eu que. Às vezes você chega no trabalho, bom dia. A pessoa, por que bom dia? Você toma até um susto. Na verdade, pessoal, não tem. A gente está vindo para a igreja para adorar o Senhor, amém? Santa Ceia é a chance de você viver mais um tempo. Porque quem não entende que Santa Ceia é renovo, não aprendeu porque Cristo morreu por você. Santa Ceia é você renovar, é você, sabe, ter um tempo de viver um tempo novo na sua vida. É renovação, não importa o que está acontecendo, a circunstância que está na sua vida. Mas a presença do sangue, do poder da Santa Ceia, traz a oportunidade de um renovo, amém? É aquela planta que se estivesse naqueles 8 meses de seca no DF, de repente cai aquela chuva, de início de primavera. Você está entendendo? É você, possibilidade de enxergar, sair de um erro, sair do pecado, sair de uma situação que estava te aprisionando, sair de uma dor que estava te matando. A pior coisa é quando alguém faz algo, aí a gente é acometido daquilo, e a gente entra no pecado de não perdoar ou de ficar chateado, não é verdade? Que a pessoa está de boa, e você está morrendo ali, não é verdade? A pessoa está de boa. Quem fez o algo está de boa para tudo, e você está lá. Cara, não acredito. Você está entendendo? Agora, como mudar isso? Palavras. Palavras de bênção, amém? E eu aprendi isso no capítulo 49 de Gênesis, logo no início na Bíblia. Vários lugares falam, mas o pai tem que abençoar o filho. Meu pai é nordestino, minha mãe é do norte, e tem uma mania de falar, bênção, não é verdade? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não que tenha 100% de acerto. Todos nós erramos, amém? Mas eles tinham algo que era assim, Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Não é verdade? Quem teve isso na sua vida? Um Deus te abençoe assim. Deus te abençoe, né? Amém? Amém? Até hoje, não é verdade? Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu vi Jacó fazer isso, chamou seus 12 filhos. E deu uma bênção no capítulo 49 de Gênesis para os 12 filhos. E a gente tem que entender isso. Você pode estar chateado, com raiva do seu filho, mas não amaldiçoe ele, amém? Não amaldiçoe. Declare uma bênção. Declare. Isso não foi só uma bênção que Jacó fez. Ele deu uma profecia. Foi a bênção, uma bênção profética, amém? Essa igreja é uma igreja profética. E a gente tem que entender que o que nós falamos como pai e como mãe, que temos autoridade, determina destinos dos nossos filhos. Então não amaldiçoe ele, por mais que às vezes ele esteja merecendo uma disciplina, discipline, mas não amaldiçoe. Estão entendendo a diferença? Às vezes tem que tomar um sermão, né, Whindersson? Tem que dar uma conversa. Cara, mas por que você não me falou isso? Não, pai, eu estou com uma dívida de tanto. Cara, por que você não me falou isso antes? Não, preciso pagar o apartamento lá em São Paulo. Por que você não me falou isso antes? Por que você me falou agora? Né? Às vezes só aprende a administrar algo na nossa vida quando a gente vive, não é verdade? Quando tem alguém pagando as contas, é tudo bom. Agora, quando a gente vai viver, é que a gente diz, cara, está caro o mercado, não está não? Quem nunca foi no mercado fazer compra, nem sabe como é que está. Quando você vai, você diz, oxi, que carne, o filé eu comprava 40 e pouco, eu estou comprando a 75. Tomei até um susto, eu disse, eita, que isso, R$ 75 de filé. E o arroz de ouro, quem já viu arroz de ouro?
O café, pois é, o azeite era 12, 15, de repente 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco. Você disse, Jesus, você pode olhar as coisas, criticar as coisas, mas quando for em relação a seus filhos, discipline, mas não amaldiçoe, amém? Porque, assim, eu digo, sua esposa, seu casamento, porque senão você está jogando contra você mesmo. Você é o time do contra, né? Era o time a favor, você e a esposa, tem que jogar juntos. Aí você tem uma briga, tem uma situação que começa a jogar um contra o outro. E a casa dividida não prospera, não subsiste. Irmãos, eu não quero perder dinheiro não, amém? Não é só a mulher, não, mas eu não quero perder dinheiro. Então, não briga não, senão não prospera. O negócio não fecha. A Sandra disse, você está vindo me pedir perdão só porque você tem reunião no Bom Negócio na segunda, né? Ela disse, você é clarividente, você é profeta também, como é que você vê as coisas? É porque eu te amo, meu amor, que eu estou pedindo perdão para você. Hoje Jesus abençoou o negócio amanhã. Abençoe. Então, Jacó chegou e deu uma bênção, capítulo 49 de Gênesis, de 8 a 12. E eu quero falar da bênção de Judá, porque tem tudo a ver com Santa Ceia. Eu vou ler aqui, você não vai entender nada. Por isso que a gente vem para o culto e a gente vai começar a escola dominical, eu vou falar no final. Vai ser lá no Salão de Festas, na Asa Sul, né? E eu vou mostrar as revistinhas que eu já comprei, porque muitas pessoas aqui falaram que queriam que começasse, porque às vezes você lê e não entende. Eu vou ler aqui e vou perguntar o que você entendeu disso aqui que eu falei, né? Se alguém quiser falar aqui, pode falar. Mas por que é necessário aprender, não só no culto, que é um culto onde o poder de Deus, onde há profecia no final, onde a gente ora, onde o Espírito se manifesta, mas porque a gente tem que aprender, para a gente poder discernir os tempos e os movimentos para o nosso futuro, amém? Quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais a gente vai discernir o que vai acontecer. Por que Deus fala comigo? Porque, além do dom profético, eu busquei na palavra. Tem pessoas que estão aqui e honram estar aqui, porque muitas vezes receberam uma palavra que trouxe um alento, um carinho e uma realização na sua vida, não é verdade? Mas porque eu comecei a discernir coisas que me falam, eu comecei a ter o dom dos sonhos, porque eu busquei a Deus. Tem pessoas que me contam um sonho e não entendem nada quando eu falo e depois acontece, que nem José fazia. Toda a família de Jacó foi para o Egito, foi honrada no Egito por causa de uma pessoa, de um filho, que foi colocado num alto cargo e toda a família foi honrada. E os irmãos ainda queriam o mal daquela pessoa. Aí Jacó dá a bênção para todos e essa é de Judá. Versículo 8, Judá, teus irmãos o louvarão. Mas era José, mas está dizendo que Judá, os irmãos dele o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz. Isso já estava todo mundo morando no Egito, na terra de Gósen, sustentado por José, né, e criando os seus animais, tudo, Faraó, achando eles uma bênção, porque José era o governador do Egito, mas essa bênção é sobre Judá. Teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Estava se cumprindo até essa época, antes dessa bênção, o sonho sobre José, que todos os irmãos, né, tanto que quando Jacó morre, ele diz, nós seremos teus escravos, nos dobraremos diante de ti. Estava cumprindo o sonho de José, que ele via os feixes se dobrando, o sol, a lua e as estrelas se dobrando, que eram os irmãos quiseram matar ele por causa disso, mas Deus transformou maldição em bênção, amém? Quando você busca Jesus, maldição, que parece que vai acabar tudo na sua vida, se transforma em bênção. Parece que aquela ação, aquela dívida, aquela situação vai destruir a sua vida e de repente se transforma em bênção, amém? Versículo 9, Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata a sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Versículo 10, portanto o cetro não se apartará de Judá. Olha aí, falando cetro, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha Siló. Aí todo mundo pergunta, quem é Siló? Alguém sabe quem é Siló aqui? Pois é, né? E se lê assim, meu Deus, que eu estou lendo a Bíblia. Por isso que você não encontra isso na igreja católica, amém? O que eu vou falar e expor aqui. Não tem uma explicação. As pessoas leem ali, falam, dão um sermão relativo a uma outra coisa e você sai sem entender nada. Aquele a quem o centro pertence, o cetro vai pertencer a esse Siló. E a ele obedeçam todos os povos da terra. Quer dizer, não é um domínio só de Canaã, não é um domínio só na terra, onde Deus ainda daria para eles. Sabe quando foi essa bênção? 1700 anos antes de Cristo.
A gente está em 2025. Essa bênção foi 1.700 anos antes de Cristo. Entendeu, Solano? Você está entendendo que é andar no profético, andar em Deus? Já pensou Deus lhe mostrar como é que vai ser a vida dos gêmeos de vocês? Deus te mostrar como vai ser a vida da Clara, porque você busca intimidade com Deus, santidade com Deus, a vida do Beto, e você poder orientá-los, cuidar deles. É uma bênção isso, amém? Ele amarrará o seu jumento, versículo 11, a uma videira. Cara, que loucura é essa? Né? E seu jumentinho é o ramo mais seleto, quer dizer, é o ramo melhor, o jumentinho. Primeiro fala de jumento e depois de jumentinho. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Você vê isso e diz, uau, que bênção, porque tinha muito significado o que era falado naquela época, amém? Esse significado era para aquela época. Se você não entende qual era o jumento, que era a situação de lealdade, todo o acordo, quando se colocava um jumento presente, era dizendo, eu vou ser leal contigo, Roberto, fizemos um acordo, não precisa se dar nada aqui. Vou ser leal como... Por isso que tem um jumento presente dentro da história, entendeu? Por isso que Jesus subiu sobre um jumentinho, cetro, porque está entre os pés, porque fala de virilidade, a sua descendência sempre estará no trono. Deus depois não dividiu Israel e Judá? Ficaram 2 reinos e 10 reinos? Pois é, sempre teve a luz por causa de Davi, você está entendendo? E virá um descendente de Davi, que é de Judá. Jesus é descendente de Judá. Então o cetro nunca se apartará. Porque entre os seus pés, porque fala da virilidade do homem, é um eufemismo, que fala que sempre haverá descendência tua com governo, com autoridade, amém? Então a gente tem que começar a entender, eu quero explicar aqui. O versículo 8, Judá se torna objeto de louvor. Há uma ascensão sobre seus irmãos e é munido de domínio mundial. Israel não é munido de domínio mundial, mas Cristo é, amém? Só que foi 1.700 anos antes, Marli. Como é bom ouvir a Deus e andar no profético, andar na sua presença. Seu futuro é garantido. Você tenta estragar, mas estando em Deus, não consegue. Por isso, irmãos, que eu podia fazer certas coisas, eu tenho vontade de fazer certas coisas. Quem já teve vontade de bater em alguém? Quem já teve vontade de falar assim, Jesus, eu oro para que essa pessoa suma? Quem já fez a oração do suma? Não, mata não, Júnior. Não, né? Ô, Senhor, eu amo essa pessoa, mas que ela vai morar no Japão. Quem já orou assim, a oração do Japão? Alguém já fez a oração do Japão? Não, Rodrigo, por favor. Tem gente que é muito santa, que nunca ninguém fez essa oração. Tem gente que não levantou a mão nem... Essa já é uma oração de árabe, não é oração de cristão, entendeu? Não, olha, não. Não pode dar amplitude para as coisas que a gente vai ver a malignidade do coração das pessoas. Oh, Jesus, é Santa Ceia hoje, deixa todo mundo falar e pedir perdão. Versículo 9, continua com o governo de Judá, retratando vividamente como um leão jovem que está crescendo. Ia subir o poder na vida dele, ia subir a autoridade na vida dele, ia subir o reino na vida dele, você está entendendo? Tanto que vem reis, até que vem Davi, né? Vem Saul, depois vem para a tribo de Judá, vem Davi, que é o escolhido por Deus, o outro foi escolhido pelo povo. Então, que sempre Deus escolha o que você vai fazer, amém? Tem vezes que você fica em dúvida, vou fazer isso, coloque diante de Deus e deixe Ele abrindo as portas, amém? Como é bom a gente receber profecia que se cumpre tudo, que a gente sabe que foi Deus mesmo, não é verdade? Que não seria a gente mesmo. A gente não tinha força, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha capacidade, a gente não conseguia abrir aquela porta, mas Deus abriu para a gente, então a gente nem se mexe, sabe que é ali. Só se Deus pegar e me chutar lá de dentro, que eu disse, Senhor, o Senhor quer me tirar da aeronáutica? Então o Senhor me tira. Porque se eu sair no momento errado, nem conseguir o presente da casa eu teria, você está entendendo? Deus que me tirou. Se eu saía sem estar cumprido que o dólar tinha chegado a 6, já até passou agora, não é verdade? E olha a picanha aí, está vendo? Já passou de 6. No versículo 10, Jacó associa 2 símbolos de realeza a Judá. Um cetro, que também fala em Números 24, 17, fala em Isaías 11, 4, em Salmo 45, 6, em Zacarias 10, 11, e um bastão, que também fala em Números 21, 18 e Salmo 60.7. Eu quero dizer,
tudo na Bíblia é interligado. Só que foram anos de diferença de um escrito para o outro. Um escreveu foi o Roberto, outro que escreveu foi o Paulo, outro que escreveu foi o André, outro que escreveu foi o Fabrício, e viveram em épocas diferentes. Mas tinha só uma pessoa que falava, o Espírito Santo. Por isso que tudo coaduna. Tem coisa que Moisés escreveu os 5 livros depois por revelação. Ele escreveu sobre a criação lá, quem escreveu foi ele lá na frente, sobre os 5 livros que se chamam Pentateuco. Você está entendendo? Gênesis, que mais? Êxodo, que mais? Levítico, Números e Fala rápido, Deuteronômio aí. Teve um negócio do Instagram que estava assim, o cara, porque está lá, na palavra de Deus. O cara não conseguia falar, Deuteronômio. Fala aí para o outro, fala aí para o Deuteronômio. Não consegue sair, tem gente que não consegue sair. Não consegue. Tem que ler mais a Bíblia, irmãos. A frase entre os seus pés é o eufemismo para o órgão reprodutor masculino e, portanto, representa a descendência de Judá, amém? Aí nisso o leão vai crescendo, Davi assume, nunca se aparta um trono, Salomão assume, traz uma paz, mas não é uma paz mundial, é uma paz dentro ali, mas só que tudo seria maior, amém? Em Jesus. Mas tudo Deus vai dando uma pista. Irmãos, por isso que quando a gente vai aprendendo de Deus, a gente vai entendendo as pistas de Deus. Eu fico assim, faz tal coisa, vamos fazer isso aqui, vamos colocar isso aqui, porque Deus vai dando as pistas. O problema é que a gente não discerne. Uma das tribos que eu estudei muito foi Issacar, que Issacar discernia os tempos e os movimentos para poder andar e para poder prosperar e proteger as outras tribos. Por isso que eu peço a Deus qual o momento de ser falado certas coisas aqui, amém? Em outras palavras, um judeu sempre será o comandante nacional do povo de Deus. Isso permanecerá verdadeiro até que venha Siló. Mas quem é esse Siló? Isso está em Gênesis 49:10 que a gente leu. Alguns entendem a palavra Siló, que é escrito, aí na sua Bíblia está o quê? S-I-L-O? Isso é português, Siló. Mas o escrito é S-H-I-L-O-H. Shiló. Em hebraico, né? Tradução, né? Não nas letrinhas dele lá. Alguns entendem que o SH de Shiló como um pronome relativo e é o L-O-H, né, de Ló, como para ele, assim, até que ele venha a quem pertence o cetro e o bastão. Ao um que vai ter um poder mundial que vai pertencer o cetro e o bastão. 1.700 anos, isso está falando de quem? Jesus Cristo. Entendeu, Whindersson, que é bom entender profeticamente as coisas de Deus? Ninguém entender essa bênção / profecia sobre Judá, de que tem tudo a ver com a Santa Ceia hoje. Se você não estuda e não sabe na palavra, se você não busca na palavra de Deus e traz um alimento que seja um alimento mais sólido para você entender o quanto é bom Deus guiar a nossa vida. 1.700 anos, já estava tudo certo para Cristo vir, você aceitar Ele, batizar nas águas e estar hoje aqui tomando a Santa Ceia. Como é que eu vou me afastar dele, irmãos? Como é que eu vou trocar o domingo para estar fazendo outra coisa, principalmente os de Santa Ceia? Se já estava previsto 1.700 anos, uma bênção sobre Judá que viria Jesus Cristo. Só se eu for um retardado mental, irmão. Porque se eu tiver inteligência, eu sei que quem me supre, quem me sustenta é Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu vou contra Deus, basta Ele fazer assim, eu tenho um ataque e morro no outro dia. Acabou a viagem para tal lugar, acabou curtir o dinheiro, acabou curtir a casa, acabou curtir o Benjamin, acabou, né, amar a Sandra de todo o meu coração e viajar com ela para todos os cantos do mundo e do universo, menos para o buraco negro, que são as outras pessoas mandadas para lá, em nome de Jesus. Menos, Júnior Flores. Outros veem, né, o SH como raro substantivo hebraico shai, que significa tributo, assim, até que o tributo chegue até ele. Um tributo chegue a ele. Um tributo de honra chegue a ele. Você está entendendo? Até que o tributo de honra venha sobre... Olha só os significados, a gente lê isso daí, nem entende. O que está falando de jumento? O que está falando disso daqui? Até que um tributo chegue a esta pessoa. E outros entendem, nessa terceira opção, a referência a Shiló como o nome pessoal de um futuro filho notável de Judá.
os judeus ainda esperam esse Shiló, sabia? Eles não acreditam que foi Jesus. Mas só que não para por aí. Whindersson, vai ficar claro que é Jesus. Tiago, que eu só chamava de Monteiro, porque não podia chamar de Tiago, mas agora eu vou chamar Tiago Monteiro. Então todo mundo vai para Monteiro. Aí o Tiago disse, cara, Aline vai casar com o Tiago? Não, é que é Monteiro. Aí eu disse, porque você me apresentaram Monteiro, se o nome do rapaz é Tiago. Aí foram me contar a história. É só coisa de mulher, coitado do Tiago, é o Tiago Monteiro, é isso aí. Independentemente da opinião, essas três compartilham um tema comum. Um indivíduo notável, Roberto, notável, não só no beach tennis, mas notável, da linhagem de Judá, estabelecerá seu domínio que não será limitado a Israel, antes a ele obedecerão os povos. Todos os povos obedecerão a ele. Pastor, mas sim, tem três interpretações diferentes, mas que conduzem, que convergem para uma só pessoa, chamada Jesus Cristo. Só que os judeus ainda acham que esse cara vai vir. A raiz hebraica, quando fala em raiz hebraica, são só as consoantes, tiram as vogais. O SH, o L e o H ocorre com frequência no Antigo Testamento, significando tranquilidade, quietude e paz. Quem é o príncipe da paz? Sobre ele estará o governo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E justamente, está no hebraico, tá claramente, mas eles não enxergam, porque você não enxerga Cristo com os seus olhos naturais. Você enxerga Ele pelo Espírito. Está claro, se eles forem interpretar, os judeus que interpretam a lei, como Nicodemos, no tempo de Jesus, interpretou, ele disse, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Olhando para mim, você não me reconhece. Mas se você olhar, você verá o Pai, mas você tem que nascer de novo. Mas como o homem vai entrar de novo na barriga da mulher? Mas não é da água, mas sim do Espírito. Você tem que nascer de novo no Espírito Santo, você não consegue enxergar. Porque os caras sabem melhor do que a gente, isso está em hebraico. Mas os caras não conseguem discernir, Bruno. Não conseguem entender. A imagem da prosperidade, da bênção de paz que ele traz, continua em Gênesis 49, o 11 e o 12, e a gente já vai caminhar para o final. Essa imagem de paz e prosperidade, entretanto, terá um preço muito alto, a saber, o sacrifício do próprio Siló. Há alusões a tal fato do texto. Uma imagem é do sangue de uvas. Cara, você fala, sangue de uvas, o que é sangue de uva? Como é que você tira o suco da uva? Fabrício, prensa, esmagando, e ele foi esmagado. Onde está isso? No capítulo messiânico de Isaías. Isaías 53, diz, e ele foi moído, esmagado, mas mudo foi levado ao matadouro. Você está entendendo? E está lá 1.700 anos antes falando, claro, como é que eu não vou andar com esse cara? Como é que eu não vou andar com Deus? Se eu fosse menos inteligente do que eu sou, eu já saberia que eu teria que andar com ele. Mas com toda a inteligência que Deus me deu, eu sei que eu tenho que andar com ele. Se alguém falou 1.700 anos ia acontecer certas coisas e aconteceram, como é que eu não vou buscar ele? Como é que eu não vou abrir minha casa para ele? Como é que eu não vou me esforçar para ter a presença dele? Eu sei que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas se não houver esforço humano, não vem reino, amém? Você ganha dinheiro sem esforço? Não, está lá que com o suor do seu rosto você ganhará do seu labor, do seu trabalho, amém? O reino de Deus também diz que é ganho por esforço. Há que haver um esforço da sua parte. Pastor, mas o que é de graça? A salvação. Nada você pode fazer para ser salvo. A sua melhor obra, o seu melhor presente que você dê para os pobres, o seu melhor agir para ter... Não, nada disso te salva. O que te salva é Jesus Cristo. Você o aceitando como Senhor e Salvador, entendendo que o sacrifício dele, que foi profetizado há 1.700 anos, era esse Shiló, ou Siló. Amém? Então, o sangue de uvas fala de que eles derramariam, ele seria prensado e o sangue dele totalmente escorreria. Aí vem um impressionante, o animal que era sacrificado lá atrás, que é a sombra do que haveria de vir, a luz ainda viria, que seria Cristo, era cortado e todo o sangue dele tinha que sair. Só que na cruz sempre quebravam os joelhos, o Éricles, e fazia assim, ó, você está assim, já está repuxando tudo, né? Você já quase não respira, respira assim, porque fica assim no local, você começa a perder a respiração, porque você cai, o pulmão estica, pressiona. Então, o que acontece? Eles quebravam o joelho,
Só que diz no Antigo Testamento que nenhum osso poderia ser quebrado do animal que fosse sacrificado ao Senhor. E Jesus foi tipo um sacrifício vivo para que você te encontrasse a paz. Não fosse somente perdoado, mas porque a paz de Cristo excede todo o entendimento. Tem vezes que está tudo desmoronando na sua vida, emocional, financeira, está um caos, mas vê uma paz que não deixa você fazer besteira. Não é verdade? Você pensa até, o inimigo até te lança umas setas, não é verdade? Lança umas setas de cara, agora acaba a minha vida. Não, agora eu dou um fim. Mas vem uma paz, de repente alguém te liga, geralmente é o pastor. Oi! Você vai até assim, olá, estou ligando para orar por você. Está tudo bem? Tá não, pastor. Estou indo aí. Você está entendendo? Deus é tremendo, irmãos. Teve um cara que foi se matar. Escuta essa, Adriano. Um cara foi se matar. Aí um amigo nosso, Deus acordou ele, né? Ele não conseguia dormir. E ele lá acordou e disse, eu quero dormir, quero dormir. E um cara ia se matar, ninguém sabia disso. O cara ia se matar e se jogar de um prédio. Num local aqui, do plano. Aí, Roberto, num local daqui de Brasília. Não sei se foi no plano piloto. E ele dizendo que ele acordou e disse, cara, estou sem sono, vou caminhar na rua. Aí foi caminhar na rua, Patrício. Aí está caminhando e de repente Deus fala com ele assim. Grita. Eu te amo! Aí ele disse, não. Eu estou no meio da rua. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sem sono. Grita, eu te amo. Deus disse, você não me ama? Então grita que você me ama. Eu te amo. Aí, não, Deus, não vou fazer isso. Aí andou mais um pouco. Aí Deus disse, grita. Aí, eu te amo. Aí mais uma vez. E fala assim agora. Sim, eu te amo. Olha. Foi embora. Foi embora para casa. Só que tinha um cara em cima de um prédio para se jogar. Ele disse, a minha vida está acabada. Eu não consigo. Perdi minha mulher. Meu filho morreu num acidente. Estou sem recursos. Para que viver? Onde está Deus? Onde é que está Deus que me ama? Se Ele já entregou a Cristo, Ele te ama. Mas vem setas na sua cabeça. Ele disse, se tu me amas, me dá um sinal, fala audivelmente comigo. De madrugada. Chegou na beira do prédio, fala, porque agora eu vou me jogar. E vai ser no 3. E isso ele enrolando lá embaixo, o cara, né? Para que falar eu te amo? Mas Deus sabe e conecta todas as coisas. Que Deus é esse? Aí ele chegou lá, 1, 2, tu me ama? Eu te amo. Ele deu um braço para trás. Não, se foi tu mesmo, repete. Fala que sim, tu me ama. Sim, eu te amo. Ele voltou para casa, irmãos. Ele foi contar isso num local. Cara, você acredita que eu acordei de madrugada, Deus mandou fazer? Até hoje eu não sei por que isso aconteceu. Aí uma pessoa ouviu, era próxima da outra, falou e disse, Deus falou com você, vamos na igreja do que Deus falou com você? Não, quero te apresentar. Deus enviou o servo dele para falar com você. Aí o cara contou, encontrar os dois, disse, não, falou, eu te amo. Aí, você acredita, eu estava lá, e eu fiquei enrolando lá embaixo. Não, os dois se conheceram. Porque ele contou o testemunho e a pessoa ouviu. E a pessoa foi chamar a pessoa e eles se conheceram. Ele dizendo, Deus me acordou de madrugada, eu queria dormir na cama. Ele disse, aí eu saí para caminhar, Deus foi me guiando, até eu chegar na beira de um prédio e Deus mandou eu falar ali. Você está entendendo o que Deus faz? O quanto é importante uma alma para Ele. E às vezes a gente não quer batizar, a gente não quer vir na Santa Ceia. O quanto importa uma alma para Deus. A gente tinha um programa de rádio que a gente ficava ouvindo as pessoas, um cara ligou e disse, vou me matar. Ele botou o fio elétrico. Quem sabe que isso acontece com o fio elétrico, aqueles fios elétricos assim que, cara, vai... Ele botou a cadeira e a gente conversando com ele e eu com os meus discípulos assim, de onde você está falando? Da Asa Norte. Pegou o carro, saiu louco. E a gente lá, né?
ainda era aqueles celularzinhos menores, né? Aí tá, e aí, a gente lá no telefone fixo, né, da igreja. E aí, você está, então, qual o endereço que você está? Não, eu disse, não, mas fala que eu vou orar, não faz isso não. Não, eu já estou aqui na cadeira, já coloquei as coisas, tudo mais, eu não aguento mais, porque isso, aí contou toda a história. Eu disse, vai lá, não faz isso não, para, Deus te ama, não sei o quê, orando, vamos fazer uma oração primeiro. Ele falou o endereço. Aí eu dei para o outro foi com o celular, vai no endereço tal, não sei o quê. Aí disse, e se bater na porta aí? Cara, se Deus chegar aí, bater na porta com você, cara. Não, estou sozinho, não tem ninguém aqui. Pá. Era o cara que a gente tinha mandado. Tá, o cara. Tem gente batendo aqui. Cara, então é Deus, vai lá ver. Tira esse negócio do pescoço. Não, vou matar, tira, cara. Aí eu, insiste. Tá. Aí ele pegou, desceu, foi lá. Deus te ama e me mandou aqui. Você ligou para o programa e Deus me mandou aqui. Um dos maiores repórteres da Folha de São Paulo, ele, meu discípulo, foi lá e salvou esse cara. Isso, eu falei no programa de rádio. Quando a gente, né, tem mais veículos, mais coisas, a gente ficava 1 hora lá, orando pelas pessoas, tudo mais. Né, e eu vindo, né, você que está triste, pode ligar agora aqui. Chovia a ligação, a gente pegava, ficava orando. Então, uma vida foi salva. Ele saiu louco de carro lá atrás. Isso é evangelho. Não é showman, não é aquelas coisas, não. Isso é evangelho, irmão. Você não sabe a essência de quem as pessoas que a gente quer gerar e criar aqui. Tem gente que quer entretenimento, mas a gente quer poder de Deus na sua vida. Tem gente que quer só dinheiro, só riquezas. Não, a gente quer a essência do amor de Cristo na sua vida, nos seus filhos, na sua família. Que adianta a Clara casar e de repente não ter a essência do amor de Deus na vida do casamento dela. Eu quero a essência de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. O amor tendo que superar todas as situações, porque Jesus está presente naquilo ali. Não a sua opinião, não o seu egoísmo, amém? Diz aqui, a outra parte interessante desse texto é o jumentinho, que no mundo antigo era comumente usado na ratificação de juramentos de lealdade. Se tinha jumentinho presente, ou entregue, ou dado de um para o outro, era lealdade, um juramento de lealdade. Paulo, vou comprar a casa, vai ser tanto, toma um jumentinho aí. Está feito o negócio. Não tinha contrato assinado, você está entendendo? Com lealdade estará ligado à videira, símbolo de Israel. João 15, Jesus declara ser o quê? A videira verdadeira. Cara, 1700 anos, Whindersson fala do jumentinho, fala da videira e diz que ele está ligado à videira, esse Siló. E Jesus é a videira verdadeira, em João 15. Os judeus consideravam a videira como a mais nobre das plantas. Também a videira representava tudo quanto é poderoso e frutífero. Poderoso e frutífero tem videira, Fabrício. Agora tem um negócio da videira. Israel é representado por uma videira, quem sabe disso? Plantado na terra prometida. Agora tem um negócio da videira. Ela só consegue crescer em direção ao céu, para o alto, se você colocar um negocinho para ela, uma grade, não é verdade? Senão ela não cresce. Por quê, pastor? Porque ela é fraca. Mas quando alguém suportando ela, ela cresce e vai para o alto. Nós somos fracos. Quando Cristo está em nós, nós crescemos e vamos para o alto. Amém? Onde fala isso? João 5,30. Jesus, em sua humanidade, dependia do poder divino. Ele mesmo disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, pois eu dependo do meu Pai. Jesus falava isso, irmão. Eu gosto daqueles caras. Não, agora vai acontecer, agora eu sou o cara. Por quê? Porque eu estou com tanto, tal emprego, tal cargo. Rapaz, eu já vou em umas reuniões assim, que eu vejo uns caras num cargo, eu disse, eita, mal ele sabe que vai ser o quê? 4 anos? Vai ser 30 anos? E aí? O que fica? É melhor ter a amizade, é melhor estar com as pessoas que querem, porque é algo maior do que todos nós aqui, chamado Jesus Cristo, que nos junta, do que estar lá porque o cara me acha alguma coisa, ou você acha ele alguma coisa, ou vai proporcionar algo. Nós estamos aqui por um motivo maior, amém? Algo maior nos une. O sangue de Cristo que a gente troca aqui, o cálice, nos une. Une nossos filhos, amém? Esse jumentinho
é mencionado em uma passagem semelhante em Zacarias 9:9, onde o rei messiânico, o Messias Jesus, entra na cidade de Jerusalém montado neste jumento. Zacarias 9:9 foi em torno de 500 a 600 anos antes de Cristo nascer. Não há dúvidas sobre o significado de Zacarias 9:9, visto que se cumpriu com a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Mateus 21:5, Jesus manda entrar um jumentinho e virgem que ninguém tinha montado, porque ali ia montar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reis terrenos entram em cavalos, mas o Rei Celestial entra num jumento, que mostra lealdade a quem ele enviou. Você tem que ter lealdade a quem ele enviou. Sabia que o casamento é um extrato horizontal de um relacionamento vertical que a gente tem com Deus? O casamento é um extrato horizontal de um relacionamento vertical, para dar um extrato vertical nosso, do meu relacionamento com Deus. Se eu estou lá, eu tenho que entender o que é um relacionamento aqui horizontal, você está entendendo? Pastor, mas eu não sou casado, ok, mas com seu irmão, com a sua irmã, mas o casamento é o... Por isso que Jesus compara muito o casamento, a Bíblia, com Cristo e a igreja. Amém? Por isso que a minha música de entrada de casamento foi aquela: vem minha noiva, vem me encontrar. Amém? Depois quem sabe cantar, canta. Assim Cristo entrou em Jerusalém montado em um animal que representava seu sacrifício pendente. O Rei dos Reis entrou como o Pai disse que ele tinha que entrar, e mostrando para todo Israel como tinha que ser. Israel não reconhece Samuel, porque muitas vezes está vendo, mas não está crendo. Está vendo, mas não consegue entender, porque não está com o coração aberto. Se você vem aqui de coração fechado, você não consegue receber o que Deus tem para falar com você. Embora Gênesis 49, 8 a 12, seja o registro da bênção final de Jacó ao seu filho Judá, sua recepção na história da redenção a retrata como uma grande profecia que encontra seu cumprimento final em Jesus Cristo. Toda essa bênção de Judá está falando de Jesus Cristo. Quem sabia disso? Quase ninguém, né? Você tem que entender, tudo que fala, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica. Por isso que a gente vai começar domingo, 10 horas da manhã, vai ter sempre um pão de queijo, um café. O Rodrigo e a Ana Jolly já estão, às vezes vai ter bolinho, às vezes não. Mas não é o bolinho, porque às vezes ele vai ter que ministrar a aula também lá, e ele vai lá, né? Então, Jesus é aquele grande filho da Judéia, o messiânico Siló, cuja morte estabeleceu a paz com Deus. Onde é que está isso? Romanos 5.1. Em Romanos 5.1 diz que Jesus Cristo, ao morrer, refez a ponte nossa com Deus. Por isso que o crente, aquele, né, que entende a Bíblia, fala em nome de Jesus. Minha mãe me pergunta, por que vocês falam tudo em nome de Jesus? Porque é em nome dele, o meu nome não vale nada. Como o teu nome não vale nada? É Cavalcante, é Paz Marques, eu disse, não vai em nada. No mundo espiritual não vai em nada. Isso daí é só trapo de imundícia. O quê? Calma, eu estudei e fiz isso. Não é estudo, é rendição. Eu posso não saber, eu ser um analfabeto, mas se eu me render a ele, o poder dele vai estar em mim. A presença dele vai estar em mim. Amém? Então vira para o seu irmão e diz aí, baixa um pouco, para receber mais. Amém? Jesus é aquele grande filho da Judéia, o messiânico Siló, cuja morte estabeleceu a paz com Deus. Já li isso aqui. Ele ascendeu aos céus para estar com seu Pai, mas retornará com os exércitos que há no céu. Sabe quem vai fazer parte desse exército? Pergunte para a pessoa aí. Você. Aí pergunte assim para ela, você vai ser soldado ou coronel lá? Depende do seu comportamento na terra. Depende do seu comportamento na terra. Seu comportamento na terra em Cristo, pastor, mas eu fui aquele cara que, quando você não conhecia, beleza, não conta isso daí. Agora, quando você conhecia, não, também você é perdoado. Mas, de novo, não, mas você é perdoado. Mas, de novo, você é perdoado. Mas, de novo, não, mas você é perdoado. Aí, vai caindo as divisas, entendeu? Você aceitou bem, tudo mais, coronel. Lá é o contrário, de você ir crescendo para coronel, você chega a coronel.
aleluia, glória a Deus. Aí vai fazendo. Aí vai conhecendo e vai fazendo besteira. Vai conhecendo mais e vai fazendo besteira. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aí, pum, vai caindo. Tenente-coronel, pum, major, pum, aí, soldado raso. Aí saiu até do raso. Aí, pum, aspirante, cadete, aluno. Aí depois nem aluno vai ser mais. Você tem que buscar Deus, amém? Isso é sério, pessoal, estou falando brincando, mas é sério. Por isso que eu digo, quanto mais eu estudo, eu digo, Senhor, me mantém na tua presença, só o Senhor para me manter. Porque a gente não consegue, amém? Mas me rendo a Ele. Vestindo um manto tinto de sangue para derrotar todos aqueles que ousarem se opor a Ele. Ele vai voltar, irmãos, amém? Por isso que a gente toma a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim, em memória dele, Roberto, que a gente toma a Santa Ceia, em memória dele, Júnior, porque ele vai voltar. Se tiveram 100 profecias dizendo que ele viria, tem 300, Juliana, dizendo que ele vai voltar. 300, 3 vezes mais dizendo que ele vai voltar. Aí eu não vou crer. Você acha que eu vou querer fazer a minha vida do jeito que eu quero? Irmão, você acha que eu não tenho certas vontades de homem, não? Você acha que eu não tenho certos desejos, certas coisas? Mas você tem que controlar seus desejos, amém? Sempre eu falei uma coisa para a Sandra, desde quando a gente casou. Eu tenho que amar mais a Deus do que a Sandra. Porque eu só consigo conviver em certos momentos com ela porque eu amo mais a Deus do que ela. Não, mas pessoal, assim como ela deve amar mais a Deus do que a mim. Porque é difícil um casamento. Às vezes a gente tem situações difíceis entre a gente. Mas se eu não amar mais a Deus, eu sempre falei, eu amo mais a Deus do que você. E quando você fala isso, Deus te prova, irmão. Você tem que amar mais a Deus do que ele, do que a pessoa que está do seu lado. Porque certas coisas podem acontecer na sua vida que você tem que amar mais a Deus, amém? Ame mais a Deus. Eu te dou uma dica. Mabel, você tem que amar mais a Deus do que o Rodrigo. Senão você vai fazer a oração que a pastora Sandra falou, do buraco negro. Então, ame mais a Deus, amém? Em nossa união com Cristo, somos co-herdeiros com Ele, Romanos 8,17. E aguardamos seu retorno, quando Ele estabelecerá a verdadeira pátria celestial e usaremos vestiduras brancas lavadas aonde? No sangue das uvas, no sangue do cordeiro. Olha aí de novo a uva. Por isso que você terá as vestes brancas como a neve, amém? Mas não é por causa das suas atitudes, é por causa do poder de Cristo ao morrer na cruz. A Santa Ceia é realizada até que Jesus volte, pois é o momento de anunciar a sua morte e o seu perdão. Por isso que a gente vai fazer a Santa Ceia hoje. Por isso, vire para a pessoa do seu lado e fale assim, lindona, lindão, assim, todo carinho, lindona, lindão. Vê se não falta a Santa Ceia. Falta a Santa Ceia, não. Pastor, mas eu vou viajar. Não, se você vai estar viajando, não tem como você estar aqui. Só se eu mandar um holograma, né? O Rodrigo Fonseca achava que ia ser o último domingo. Aí só que eu tive que adiantar um domingo, por isso que eu fiz a oração antes, né, e o jejum de 3 da manhã antes, para a gente fazer agora aqui por certas situações. E aí ele disse, Ana Jorge, disse, não, mas vai ter a Santa Ceia agora, a gente vai poder. Como é que eu posso cobrar se eles estão viajando por uma causa nobre, que não é só viajar de férias, que já é nobre, não é só visitar a família, que é mais nobre ainda, mas é para resolver situações do Cadu lá, para ajudar o Cadu. Então, como eu posso dizer, não, irmãos, eu não sou louco, mas a gente tem que entender que certas coisas dá para a gente vir, mas a gente não quer vir, amém? E isso não sou eu que vou falar, é Deus que discerne lá em cima. Tem coisas que eu não quero, irmão, que não um pastor falou assim, eu não quero ir para a igreja hoje, eu não vou para a escola dominical hoje, um pastor americano, eu vou jogar golfe, que eu amo jogar golfe. Só que ele tem todo o tempo do mundo para jogar golfe. Aí ele foi jogar golfe. Olha o que aconteceu. Tiago lá atrás, não o Monteiro aqui, eu sempre chamei de Monteiro, agora eu vou chamar de Tiago, mas o Tiago lá atrás, o outro Tiago. Aí chegou, pegou, não foi para a escola, deu golpe em todo mundo, Patrício, e foi jogar golfe. Aí ele pegou, buraco mais difícil, Whindersson, mais difícil, que são 4 tacadas mais ou menos, né, o handicap, né, eu acho que é isso daí. Aí chegou assim, aí Deus estava lá junto com Miguel, no céu. Aí a bola, aí ele, a bola, de primeira no buraco. Aí Miguel falou, Deus, em
entendi. O pastor não vai dar a escola dominical, dá golpe em todo mundo, vaza para jogar golfe, satisfazer uma necessidade dele, um prazer dele, não vai na congregação de manhã, e o Senhor dá um soprinho, a bola cai. Eu sou Miguel, príncipe dos teus exércitos, não consegui entender. Por isso que você é Miguel e eu sou Deus. Para quem ele vai contar? Se ele deu golpe em todo mundo para não ir na escola dominical. Como é que um homem faz um buraco no golfe, que são 3, 4 tacadas, e ele acerta de primeiro? Para que ele vai contar? Ele achou que ele deu golpe em mim? Ele vai ficar louco para contar para alguém. Aí ele vai descobrir que ele pecou e vai voltar para a minha presença. Você está entendendo? Então tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus traz você. E quando você começa a agir de certas coisas, as coisas se abrem. Deus não é mau, Deus só orienta. Você não tem que orientar seu filho?